Dentre os instrumentos que estão em poder do empregador para adaptar os contratos de trabalho a essa realidade excepcional, a medida provisória elencou lá o teletrabalho, ou trabalho a domicílio ou trabalho à distância. O primeiro ponto que nos chama a atenção é o fato da medida provisória equiparar todas essas formas de trabalho que são realizadas fora do estabelecimento do empregador. E me parece que isso é um ponto positivo, porque supera eventuais discussões teóricas que teríamos se teletrabalho e home office são ou não são a mesma coisa. Outro ponto importante, fica muito claro na medida provisória que quem vai determinar esse trabalho a domicílio, o trabalho à distância, é o empregador, mesmo que o contrato de trabalho do empregado assim não preveja. De novo, é um poder excepcional que está sendo conferido às empresas para conseguirem se adequar a essa realidade trazida pela pandemia. Um outro cuidado ainda que lá fala é que o empregado que estiver trabalhando a domicílio nessa situação vai estar enquadrado na exceção do controle de jornada, lá do inciso 3º do artigo 62. Era um outro ponto que nós discutíamos muito, se o empregado deveria continuar anotando o cartão ponto nesse período em que ele estava em casa, ainda que por papeleta ou outro meio, ou se ele estaria dispensado. E a medida provisória explicou que esse empregado, enquanto estiver nesse momento, ele não está sujeito ao controle de jornada, portanto, ele não terá direito ao pagamento de horas extras. É claro que isso vai ser objeto de discussão na Justiça, como o próprio regime do teletrabalho já estava sendo. Mas como medida emergencial, entendemos que andou bem a medida provisória nesse momento. Outra coisa que a medida provisória falou é que o empregador deve comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência sobre a ida dele para o trabalho a domicílio e deve fazê-lo também no retorno. Então tá aí outra diferença do que tá na CLT normal, porque no retorno do empregado para o regime domiciliar para o presencial, a CLT dizia que tinha que ter 15 dias e aqui a lei está excepcionando 48 horas essa medida provisória. Outro ponto importante, diz que em até 30 dias, o empregador e o empregado devem pactuar como fica o fornecimento de equipamentos, o pagamento de eventuais despesas com internet, luz, celular, deve ter essa formalização entre patrão e empregado, regulando a quem cabe a responsabilidade e como isso deve ser pago. E ainda fala a medida provisória que isso terá natureza indenizatória, os pagamentos realizados por essas rubricas, portanto, não vai ser salário. Ainda o texto avisa que o empregador pode fornecer em comodato os instrumentos para os empregados que não dispuserem. E frisa lá a importância de documentar tudo isso através de um acordo individual com o próprio trabalhador, aonde fixa as condições, ainda que tenha um prazo posterior para fazê-lo, mas onde fixa as condições, fixa o fornecimento de equipamento, fixa eventual pagamento pelo reembolso de despesas. Um último ponto que eu queria destacar é que o uso de aplicativos, pelo menos nos termos dessa medida provisória, não vão considerar como tempo à disposição, sobreaviso ou prontidão, salvo se a convenção coletiva ou acordo coletivo ou acordo individual da categoria prevê de forma diferente.